Hoje, pelo Espírito Santo, estava orando pela manhã, lendo a palavra, e Deus me trouxe algo para iniciarmos, fazermos uma introdução com a palavra, para que nós tenhamos consciência de quem somos e o que devemos fazer. Qual é a nossa função na igreja? Qual é o nosso papel como líderes? Como aqueles que foram chamados para cuidar daquilo que há de mais precioso para Deus, que é a igreja. Deus criou os céus e a terra, criou o universo com centenas de milhares de galáxias. Nós habitamos numa delas, que é imensa. Quem estuda astronomia sabe o quanto o universo é imenso. Eu sou um curioso de astronomia desde criança. Eu ia para o Mutirama, em Goiânia, e lá tinha um observatório. Acho que tem... Várias vezes eu estive ali, contemplando os filmes do universo, vendo como são formadas as estrelas, conhecendo as nebulosas, e tantos aspectos com relação ao universo. E ele nos fascina realmente pela sua grandeza e pela sua beleza. No entanto, o Senhor centralizou a terra no universo. A terra é o único lugar habitável. Criou um jardim no Éden e colocou o homem ali. O homem caiu. E lá na eternidade Deus já propusera salvar o homem. Amém. Porque o cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. Então há algo grandioso, projetado na eternidade, antes de todas as coisas. Eu e você, a igreja do Senhor, foi projetada antes de todas as coisas. Amém. Antes do universo, antes do Éden, antes da terra. Amém. Você já estava no projeto de Deus. Oh, glória a Deus. E o cordeiro já estava pronto. Amém. Para morrer em meu lugar. Aleluia. Em seu lugar. Amém. Isso é lindo, maravilhoso. Glória a Deus. E nós nos tornamos a pérola preciosa do Senhor. E o Senhor tem uma parábola que ele diz: o reino dos céus é como um negociante de pedras preciosas. E esse negociante foi e encontrou, ao procurar, ele encontrou uma pérola de grande valor. E ele foi, vendeu tudo que possuía e comprou aquela pérola de grande valor. O Senhor comprou a igreja. Amém. A igreja é a pérola de grande valor. Deus deu tudo o que ele tinha. Seu único filho era tudo que Deus tinha para comprar essa pérola. E ele comprou. Amém. E essa pérola é preciosíssima. Essa pérola custou o preço do seu sangue. Essa pérola custou a sua própria vida. Um preço altíssimo. E ele subiu para o céu, sentou-se à direita de Deus Pai, e ele constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, e a igreja constituiu os diáconos, os obreiros, para edificar a igreja. O que é edificar? É fazer com que essa igreja cresça em vida. Amém. Cresça na vida divina, cresça na vida de Deus, que Cristo seja
introduzido com toda a sua vida, com toda a sua riqueza, com toda a sua multiforme graça, seja introduzido na igreja, amém, em cada um de nós, amém, para que nós nos pareçamos cada dia mais com Ele, amém, porque esse é o projeto de Deus. E Deus então deu todos esses ministérios para o corpo, para a igreja. Ele me doou para a igreja, para que eu fosse um obreiro. Ele te chamou, te escolheu e te constituiu um obreiro na vida da igreja. amém, Para cuidar do bem mais precioso que Ele tem. amém, A Copa do Mundo, ela é vigiada a 7 chaves, porque ela é toda de ouro. Ela é valiosa e ela tem também uma simbologia, um significado de que aquilo foi conquistado com muita garra, com muito esforço, com muito sofrimento. Então ela não tem só o seu aspecto de valor, ele tem também o seu aspecto de guerra, de luta, de um alto preço que foi pago para que se conquistasse aquilo. Assim é a igreja do Senhor. amém. E o Senhor nos constituiu obreiros dessa igreja. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Timóteo, capítulo 3. Terceiro capítulo da Epístola de Timóteo. Vamos ler a partir do verso de número 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha paciência. Eu estou acrescentando pronome possessivo minha em cada uma dessas palavras. Eu sei que na sua Bíblia não está, mas é exatamente isso que Paulo está dizendo. Só que eu reproduzi o pronome em todas as outras expressões. E vou repetir. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, ao seu filho na fé, Timóteo, ao presbítero Timóteo. Presbítero é a função pastoral na igreja. Ele começa a fazer algumas recomendações, elogios. Tu tens seguido a minha doutrina, você tem sido fiel ao Evangelho. Meus irmãos, nós, obreiros do Senhor, precisamos ser fiéis ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Precisamos ter um modo de viver modelo. Amém. Exemplar. Você, Timóteo, conhece o meu modo de viver. Paulo diz. E eu sei que você tem imitado o meu modo de viver. Eu consegui formar você. Eu sou seu pai na fé. E eu consegui formar esse discípulo que é zeloso pelo Evangelho e que tem o mesmo modo de viver que eu tenho. Porque eu sou um pai que cria bem o seu filho. Você conhece a minha intenção e a sua intenção é semelhante à minha. Você conhece a minha fé e a sua fé é igual à minha. Você conhece a minha longanimidade e você é longânimo como eu sou. Você conhece o meu amor e você exatamente ama como eu amo. Você conhece a minha paciência e você é paciente como eu sou paciente. Eu consegui fazer com que você fosse um homem de Deus perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meus irmãos, hoje nós vivemos dias difíceis. Dias em que homens fazem da igreja e do evangelho negócio. Por que esses homens fazem negócio da igreja de Deus? Comercializam a fé, comercializam o evangelho. Porque esses homens não tiveram paz. Eu não os culpo por estarem nessa posição e procedendo dessa forma tão inadequada e tão reprovável que procedem. Mas pelo outro lado nós temos que considerar que eles não tiveram paz para formá-los na doutrina, no evangelho, na fé, na longanimidade, no amor, na paciência, nas aflições pelo corpo de Cristo. Eles não receberam essas instruções. Eles não receberam essa formação. A formação que eles receberam é aquela que vocês já viram aí, apresentada por vários telejornais, por vários programas de televisão, mostrando pastores, ensinando pastores a arrecadar mais dinheiro e atrair as pessoas para as reuniões. Então o que tem ensinado é uma forma de atrair as pessoas para a reunião e de fazer com que essas pessoas liberem muito dinheiro, para que eles fiquem muito ricos, para que eles possam projetar sua imagem, para que eles possam morar em mansões, para que eles possam andar de jato, para que eles possam viver uma vida regalada. Vocês lembram que recentemente, sem citar nomes, alguém mora lá numa mansão de 7 milhões, tem 2 fazendas e agora comprou mais uma, 3 fazendas com mais de 5 mil cabeças de gado. São esses pais que estão formando os líderes da próxima geração. Isso é muito sério, irmãos. Que igreja nós vamos ter em 2040, em 2050, se o Senhor não voltar antes? Uma igreja cujos discípulos entendem que eles têm de estar na mesma posição que os seus pais estão. Usufruir
de todas as regalias que os seus pais usufruíram. Ter uma vida semelhante à dos seus pais na fé. Mas o apóstolo Paulo não ensina isso. Ele ensina: tu tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor. E você é testemunho das perseguições, das aflições que tive para que a igreja fosse edificada. Amém. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Permanecer naquilo que aprendeste. O que falta na igreja hoje, irmãos, são pais que formem filhos adequados para Deus. Você vê uma família, às vezes, estruturada, com todos os filhos salvos, todos os filhos na igreja, cooperando com o Senhor. Por quê? O pai ensinou a honestidade, o pai ensinou um bom procedimento, um bom modo de viver, o pai ensinou o caminho, o pai deu exemplo de caráter, deu exemplo de honestidade, deu exemplos de que às vezes é melhor perder do que adquirir uma contenda. E assim os seus filhos jamais perderão aquilo que eles adquiriram do pai. O filho, ele tem a característica do pai. Ele segue o que ele aprendeu em casa, o que ele aprendeu do seu pai. E que filhos, a igreja, ou melhor, que filhos a liderança da igreja está formando nesses dias. Qual o legado que vamos deixar para a próxima geração em termos de líderes? Paulo deixou um grande legado, o pastor Timóteo. O Senhor levou Paulo, mas deixou uma cópia fiel de Paulo, que deu continuidade ao ministério de Paulo. Amém. Assim como Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Timóteo poderia dizer a mesma coisa: sede meus imitadores como eu sou de Paulo. E Paulo de Deus, de Cristo. Que líderes nós estamos formando? É algo a pensar. Nós temos que entender que a próxima geração, que o sucesso da igreja na próxima geração depende dos líderes que formarmos na nossa geração. Amém. O Senhor nos chamou para ser pais na fé e sermos modelo e sermos exemplos para os nossos discípulos, para os nossos filhos na fé, porque é eles que vão cuidar dessa pérola tão preciosa chamada igreja. E temos de ser zelosos para com o Evangelho. Amém. E finalizando essa parte, Paulo diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Qual é o padrão que Deus estabeleceu para mim? E qual o padrão que Deus estabeleceu para você? Ser perfeito. Amém. Pastor, é impossível ser perfeito nessa terra. Eu olho para a minha humanidade, para as minhas deficiências, e eu me vejo longe de alcançar esse padrão de perfeição. E a pastora vai ler o texto de Mateus 5, quando Jesus pronuncia a mesma coisa. 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Amém, pastor. Sede, pois, disse Jesus,
Sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém. Jesus estabeleceu um padrão. E o padrão é o Pai que está no céu. Aleluia. Seja perfeito como Deus é perfeito. Amém. É um mandamento. Esse é o padrão. E Paulo diz a mesma coisa. Então nós temos aqui 3 versículos dizendo que nós devemos ser perfeitos. E na regra de hermenêutica, que é uma matéria teológica, diz que quando nós temos 3 versículos fazendo referência a uma mesma coisa, isso se constitui uma doutrina, uma regra para a igreja. Então o meu padrão como homem de Deus é ser perfeito. Só que aqui o Senhor diz para todos.